Olá, hoje mais um vídeo, né? E o que eu preparei para vocês é o significado e a importância da palavra decisão, né? Ela é muito importante aí no nosso entendimento e naquilo que a gente também tem muitas dúvidas, né? Então, quando a gente está indeciso, né, a gente se depara numa encruzilhada. Meu Deus, para onde eu vou? O que eu devo fazer, né? Muitas pessoas ficam em cima do muro. Não sabe se pula, não sabe se permanece ali, ou se volta para trás, enfim. Tá num verdadeiro conflito interno, né? Então a decisão, ela é um método utilizado de arriscar, né? Quando a gente arrisca é quando a gente não tem o conhecimento de algo que pode acontecer. Então é muito difícil tomar decisões porque a gente tem limitações, nós temos medo, né? Então tem algumas perguntas que nos ajudam aí a repensar sobre decisão, né? Primeira pergunta, né? Quem nós somos? Quem nós somos, né? Nossa, é muito profundo quando a gente faz essa pergunta, né? Por que existo? Qual é a minha importância na Terra, né? Qual é o meu papel no universo? Ou seja, né? Para que eu estou aqui, né? Então são perguntas que vai te fazer buscar no seu interior, né, um significado para sua vida dar continuidade. Quando você está passando por algum problema, geralmente as pessoas tendem a fugir do problema, porque acha mais rápido e prático não lidar com aquilo, porque depois eu vou parar e resolver, porque eu tenho outras prioridades, amanhã eu vejo isso, daqui a 10 anos eu vou perdoar aquela pessoa, ou eu vou resolver algum conflito com a família, mas agora eu não quero nem pensar nisso. Então as pessoas tendem a empurrar aquele problema adiante. E assim a decisão, né, ela começa a ter mais problemas do que solução dos problemas, né? Então, decisão é quando você já tem o foco, né, de onde você quer chegar. Quando você decide algo, existe barreiras, existe conflitos das quais interiormente te impõe uma condição, né? Então, qual é a condição que eu estou no meu hoje, na minha vida, no meu presente? Como eu vivo e qual é a minha decisão, né? O que é que eu vou fazer a partir de hoje, de agora? A maioria das pessoas, né, todas elas praticamente sofrem com a indecisão, né, de não saber se tem ou não capacidade de seguir, de tomar aquela atitude, né? E isso é algo que nos machuca muito, porque quando eu estou passando por qualquer conflito, tanto pessoal, quanto familiar, quanto social, né, de todas as áreas, eu tenho que ter discernimento do que eu quero, né? E quando eu tenho consciência da minha capacidade, aí sim eu vou conseguir tomar decisão. A tomada de decisão é quando a gente faz um paralelo, né, entre uma pessoa que está vivendo um problema muito grave e ela tem que rapidamente ter raciocínio lógico e preciso para sair daquilo ali, né? Ou ela para, observa e sofre aquilo, ou ela decide continuar, né, e entender o que aconteceu para a vida dela não ser pesada, ser um fardo, né? Porque onde você for vai haver consequência daquilo que você decidiu. Então, assim, eu explico muitas maneiras, né? Como posso te ajudar. A pessoa está vivendo um relacionamento há muitos anos e não consegue sair daquela relação. Por quê? Ela não tem condição psicológica nem emocional para tomar uma decisão, porque ela tem medo. O medo bloqueia ela porque ela está acomodada ou ela já está vivendo uma rotina que ela já sabe percorrer aquilo ali todos os dias. Então aquilo para ela é cômodo, ela é fácil de lidar. Temporariamente ela se ilude que aquilo para ela tá bom, mas no interno dela lá, bem no profundo, ela sabe que precisa de tomar uma decisão, né? Então a maioria dos casais e dos relacionamentos, eles começam a se perguntar
o que pode acontecer se eu tomar essa decisão? Será que eu vou conseguir? Eu vou passar por carência? Eu vou ficar sozinha? Eu vou perder meus bens? Eu vou perder a vida que eu tenho? Como que isso funciona? Então, você fica em cima do muro, né? Então, o melhor passo aí é o autoconhecimento, gente. Sempre vai te ajudar você a entender a sua capacidade, a sua força, a sua autoestima, o seu amor próprio, o seu respeito, tá? Tomada de decisão nos trabalhos. Nossa, eu vivo um dilema muito grande com o patrão. Ele me humilha, ele me critica, mas eu preciso de mudar isso aí. Como eu posso fazer? Da mesma maneira, né, ter o conhecimento das suas capacidades. Você se limita a viver só dentro de um trabalho, dentro de uma função, sofrendo, infeliz. Então você não vai ter uma boa produção. Você não vai fazer com amor porque você está sendo sufocada. Então você tem que entender o por qual necessário é você tomar uma decisão e quanto é importante isso para você, porque é você e sua capacidade. Os outros não vai conseguir pensar e agir por você. A tomada de decisão também é muito complicada quando você não conhece o caminho. Gente, é jogar você num precipício e você ficar perdida sem saber para onde correr, né? Então a maioria das pessoas tem muito medo de tomar decisão, de se conhecer. Porque é muito fácil de fora o externo falar, mostrar e apontar. Mas é difícil sim, mas não impossível. Você fazer uma releitura do seu eu interior, se redescobrir, né? Tomar a decisão de que você precisa de se amar, de se respeitar e de você conscientizar a si mesmo o mal que você faz a você. Quando eu não decido o que eu quero, o que eu vou fazer da minha vida, os outros querem e vão decidir isso por nós. Então a gente as pessoas decidem a roupa que eu vou usar, as pessoas decidem o que eu vou comer, as pessoas decidem onde eu vou trabalhar, o que eu vou fazer. Enfim, eu fico perdido nesse mundo, infeliz, incapaz, porque os outros começam a te comandar. O marido te comanda, te manda e desmanda, empurra, leva, traz, da maneira como ele quer, porque você não tem o poder e a capacidade de entender o seu eu e a tomada de decisão aí fica difícil, né? Então, às vezes, você está passando por uma dificuldade financeira, pode estar passando por um problema familiar, um problema relacionado a uma emoção, um sentimento que você viveu, uma memória do seu passado aí, e você não decidiu o que fazer. Então a decisão, ela é o melhor de si. Quando você decide algo, é quando você realmente olha para você e vê que você é capaz de fazer aquilo. Pessoas inteligentes são pessoas que não têm medo de arriscar, né? Então, nosso futuro, ele é um arriscar, porque eu não sei do meu amanhã. Então, como eu vou fazer para que o meu amanhã seja maravilhoso, como eu estou desejando? Então, eu estou decidindo que o meu presente vai ser o melhor de mim. Eu vou dar o melhor, eu vou contar a versão mais interessante e gostosa da minha história. Porque o tempo todo eu falo para mim, falo para as pessoas a minha história trágica, a minha história de sofrimento, de dor, o meu passado, o meu sofrimento, né? A minha infância que eu vivia na roça, que meus pais me batiam, que eu não tinha condição de sobreviver a tudo aquilo que eu vivi um trauma, onde eu fui abusado ou não, né? Eu conto da minha família, dos vícios. Então, eu encontro sempre um motivo para contar a minha história para o outro, a história que pesa e que realmente me faz pensar na capacidade de não conseguir tomar uma decisão de mudar a minha vida. Quando eu decido que eu posso contar a outra versão da minha história, porque são duas versões, a positiva e a negativa. Comece a contar a história positiva de você mesmo, é uma decisão, né? Então é difícil eu começar a contar a minha outra versão, porque as pessoas já estão acostumadas, eu já estou acostumado a ver eu como uma história ruim, triste, né? Então agora a história feliz, a história positiva. Então tomar decisão é para o melhor. E quando a gente toma decisão para o melhor, a gente tem que ter os pés no chão. Criar uma base, um alicerce para nos preparar para a consequência. Então, a maioria das pessoas também, quando vão tomar decisões,
tem aquele pensamento assim: ah, mas eu decidi, né, de casar. O meu casamento hoje é um fardo para mim, é difícil, eu não sei lidar, mas você também poderia ter pensado um pouquinho antes que tudo é lei da ação e reação. Você sempre vai perder algo para ter algo. Então, a decisão de casar e ter uma família, você perde sim muitas coisas da juventude, do momento de solteiro ou de solteira, que você tinha um livre acesso às coisas e que depois você decidiu ter um casamento. E esse casamento vai te impor uma condição, né? Quando a gente também decide a fazer uma faculdade, gente, nossa, horas, dias, meses, anos, né, estudando. Decidi isso aí, eu vou sim perder noites de sono, vou perder baladas com os amigos, vou perder de sair com a família para alguma coisa importante. Por quê? Porque é uma prioridade. Então, decidir algo, também a gente acaba tendo que viver uma consequência não tão positiva, né? Porque é doloroso isso aí. Então, quando nós tomamos decisões, isso nos faz crescer. Isso nos faz amar mais, buscar mais, sonhar mais. E a minha capacidade, ela não pode ser limitada por mim mesmo. A gente sempre coloca a culpa no outro. Sempre a nossa maior dificuldade é de entender que nós somos os verdadeiros culpados do nosso fracasso, né? Então, eu espero que toda essa imaginação fértil, produtiva e inteligente que você tem, que você transforme de uma maneira tão especial para você e decida, né? Tome a decisão, o rumo, a direção que você quer, onde você deseja chegar, o seu sonho que você deseja realizar, e chega de colocar culpados, né, vilão aí, sempre você se vitimizando da sua vida trágica, sofrida. Não. Decida contar agora a outra versão da sua história para você mesmo, tá bom? Espero que você transforme o que é negativo em positivo e dê significado às suas memórias, à sua história, ao seu passado, e decida que você possa ser muito mais do que você já é. Um abraço e boa sorte para vocês.